Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero que esteja tudo bem com vocês e que Jeová possa sempre continuar abençoando a cada um de vocês. Nesse vídeo nós estaremos considerando o estudo de A Sentinela da semana 22 a 28 de agosto com o tema Como o amor nos ajuda a vencer o medo. Então vamos para o nosso vídeo. Então vamos iniciar a nossa consideração do estudo de A Sentinela, estudo 26, que tem o tema Como o amor nos ajuda a vencer o medo. Então esse vídeo nós vamos fazer a base de perguntas e respostas, ok? Se eu tiver tempo ainda essa semana, eu faço um outro vídeo com a leitura para facilitar o nosso entendimento. Então o texto temático é o livro do Salmo 118,6, que diz: Jeová está do meu lado, não terei medo. Então o que nós vamos ver nesse estudo? O medo é uma emoção normal que pode nos proteger do perigo, mas deixar o medo controlar nossa vida pode nos prejudicar. Como assim? Satanás pode usar o medo para nos fazer tomar decisões ruins. Por isso, é muito importante mantermos o medo sob controle. O que vai nos ajudar a conseguir isso? Neste estudo, vamos ver que, quando estamos convencidos de que Jeová está do nosso lado e nos ama, podemos vencer qualquer medo. Então, a primeira pergunta: que situações podem nos deixar com medo? Então, a resposta-chave é: algumas coisas é simplificar a vida, morar num país em que nossa obra é proibida, perseguição, talvez ser diagnosticada com uma doença muito grave e também a transfusão de sangue. Pergunta número 2. Por que precisamos aprender a controlar nossos medos? Resposta: se não aprendermos a controlar nossos medos, podemos acabar tomando decisões ruins que vão prejudicar nossa amizade com Jeová. Pergunta do 3. O que pode nos ajudar a vencer nossos medos? Resposta: quando temos certeza de que Jeová nos ama e que sempre vai estar do nosso lado, Satanás não nos causa medo. Salmista, ele tinha certeza que poderia enfrentar qualquer situação, porque o seu amoroso Deus sempre estaria pronto para ajudá-lo. Pergunta do 4. Se realmente acreditarmos que Jeová nos ama, que medos podemos vencer? Então, primeiro, o medo de não conseguir sustentar a família. O segundo, o medo do homem. E o terceiro, o medo da morte. Passando para a pergunta 5, subtítulo: Medo de não conseguir sustentar a família. Pergunta: que situações podem deixar um chefe de família preocupado? Então, uma delas é perder o emprego, talvez deixar de pagar o aluguel, as parcelas da casa, ou até mesmo não conseguir colocar comida na mesa. E também o medo de simplificar a vida. Pergunta número 6. O que Satanás quer nos fazer pensar? Então a resposta: Satanás quer nos convencer de que Jeová não nos ama. Isso pode nos fazer pensar que precisamos fazer de tudo para não perder o emprego, mesmo que isso signifique violar princípios bíblicos. Pergunta do 7. Que garantia Jesus nos deu? Bem, é a garantia descrita em Mateus 6,8. O seu Pai sabe do que vocês necessitam antes mesmo de lhe pedirem. Então Jesus sabe que Jeová está atento às nossas necessidades e que Ele sempre vai dar o que precisamos. Pergunta do 8, parte A.
O que vai nos ajudar a vencer o medo de não conseguir sustentar a família? Então, resposta: quando temos realmente certeza de que Jeová nos ama e ama a nossa família, não duvidamos que Ele vai nos dar tudo o que precisamos em sentido material. Vamos ver o que diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 33, que diz assim: Portanto, nunca fiquem ansiosos, dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Então o texto é bem claro. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, Jeová supre tudo. Pergunta do 9. O que aprendemos com o exemplo de Nestor e Maria? Bem, aprendemos que eles simplificaram a vida, não tiveram medo e confiaram tudo nas mãos de Jeová. E Nestor lhe diz: nós vimos na prática como as palavras de Mateus 6,33 são verdade. Nunca faltou nada para a gente em sentido material. E agora a gente é muito mais feliz do que antes. Então isso nos mostra que quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jeová e praticamos aquilo que diz Mateus 6,33, também seremos abençoados. Pergunta do parágrafo 10, subtítulo: Medo do homem. Pergunta: por que não é de admirar que as pessoas tenham medo uma das outras? Bem, hoje existe muito abuso de autoridade, crimes violentos, bullying na escola e violência até mesmo dentro da família. Então, com certeza, isso faz com que tenhamos medo das pessoas. Pergunta do 11 e 12. Como Satanás usa o medo do homem contra nós? Bem, ele tenta nos fazer parar de pregar e desobedecer à lei de Jeová. Por quê? Porque alguns governos, sob a influência de Satanás, têm proibido a nossa obra e nos perseguido. Muitas pessoas espalham mentiras maldosas sobre as testemunhas de Jeová e, por causa disso, as pessoas zombam de nós ou até mesmo nos atacam fisicamente. Pergunta do 13. Por que confiar que Jeová realmente nos ama vai nos ajudar se nossa família nos abandonar? Bem, teremos força para enfrentar a oposição e confiança de que Ele vai nos recompensar por nossa perseverança. Ninguém vai cuidar das nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais melhor do que Jeová. Pergunta do 14. O que podemos aprender com o exemplo de Isaac? Bem, Isaac ele precisou vencer o medo do homem. E ele só conseguiu fazer isso quando entendeu o quanto Jeová o amava. Então ele tinha medo de decepcionar seu pai, que não era cristão, de envergonhar sua família. Mas depois que ele conseguiu entender o quanto Jeová já havia feito por servos fiéis, ele também conseguiu se manter firme quando foi preso várias vezes e até mesmo torturado. Mas lembrar e sentir o quanto Jeová o amava fez com que ele ficasse fiel até o fim. E com certeza, para ele, Jeová tornou-se um pai. Parágrafo 15. Medo da morte. Pergunta: por que é normal ter medo de morrer? Bem, primeiro porque a Bíblia diz que a morte é um inimigo. E porque Jeová nos criou também com o desejo de viver para sempre. Então ter medo de morrer é uma proteção para nós. Parágrafo 16. Como Satanás tenta se aproveitar do medo natural que nós temos de morrer? Resposta:
Ele usa o medo natural que temos de morrer para nos afastar de Jeová. Satanás usa algumas pessoas para nos ameaçar de morte caso continuemos leais. Em outros casos, ele usa uma situação grave de saúde para tentar nos fazer violar uma lei de Deus, talvez até mesmo pressionar a aceitar uma transfusão de sangue ou uma terapia que viole princípios da Bíblia. 17. Vamos fazer a leitura do texto e logo após a pergunta. Então vamos ler Romanos 8, 37 ao 39. Pelo contrário, em todas essas coisas saímos completamente vitoriosos, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a pergunta, de acordo com Romanos 8, 37 ao 39, porque não precisamos ter medo da morte? Resposta: podemos ter a certeza de que Jeová não vai se esquecer de nós e não vai deixar de nos amar. Pergunta do 18. O que aprendemos, o que podemos aprender com a experiência de Valéria? Então, Valéria, quando tinha 35 anos de idade, ela foi diagnosticada com um câncer raro e agressivo. Mas o amor de Jeová ajudou Valéria a vencer o medo da morte. Então, aqui mostra que ela teve que passar por cirurgias onde estava envolvida a transfusão de sangue. Mas ela se manteve fiel e conseguiu um médico que fizesse a cirurgia sem o uso do sangue. Mas o que ajudou ela a se manter fiel também a Jeová foi ler artigo que fez toda a diferença na vida dela. E esses artigos com certeza fez com que ela mantesse uma boa rotina espiritual, na qual lhe trouxe paz e ajudou a ter equilíbrio e tomar boas decisões. Pergunta do 19, subtítulo Vencendo Nossos Medos. O que vai acontecer em breve? Em breve, Jeová vai dar a ordem para Jesus e os ungidos desfazerem as obras do diabo. O povo de Jeová aqui na terra não temerá nada nem terá motivo para terror. Pergunta do 20. O que vai nos ajudar a vencer nossos medos? Bem, algo que vai nos ajudar é ter a confiança e falar com outros sobre Jeová, como ele nos protegeu e protegeu também os servos do passado. Também podemos meditar em como Jeová já nos ajudou a vencer desafios na vida. Passando para o resumo, como o amor pode nos ajudar a vencer o medo de não conseguir sustentar a família? Resposta: bem, quando nós entendemos que Jeová com certeza nos ama e ama a nossa família, nós não queremos duvidar que Ele vai nos dar tudo o que precisamos em sentido material. Essas provisões talvez podem vir através de irmãos na fé, assim como mostra a gravura, né? Onde mostra uma irmã trabalhando e chegando irmãos com alimento. Jeová pode nos dar o meio natural de conseguir nosso alimento, assim como esse irmão pescando junto com seu filho está trazendo alimento para sustentar a família. Então podemos ter certeza que Jeová nunca vai nos deixar passar alguma necessidade física. A segunda pergunta: como o amor pode nos ajudar a vencer o medo do homem? Resposta: o livro do Salmo 27:10 ali disse assim, mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Jeová me acolherá. Então nós temos total confiança que Jeová sempre irá nos sustentar, será para nós um pai. E mesmo que nós venhamos a passar por dificuldade e perseguição, Jeová vai nos dar força, vai nos dar perseverança, vai nos ajudar em sentido físico, emocional e espiritual. Então, com certeza, tendo Jeová e Jesus do nosso lado, nós não precisamos ter medo do homem. A última pergunta: como o amor pode nos ajudar a vencer o medo da morte?
Bem, a resposta, lemos lá em Romanos 8, 37 ao 39, que nada nos separa do amor de Jeová e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então podemos ter a certeza de que Jeová não vai se esquecer de nós e não vai deixar de nos amar. Então, mesmo que venhamos a passar por qualquer situação hoje nesse mundo, podemos ser consolados por Jeová e ter a certeza que Jeová em breve também, mesmo que venhamos a morrer, Jeová nos ressuscitará. Então, meus queridos, chegamos ao final do nosso estudo de A Sentinela, perguntas e respostas. Notem que é somente respostas chaves, tá? Então, aquelas respostas mais detalhadas, mais bonitas, os irmãos podem estar se preparando melhor para dá-la, ok? Gostaria de incentivar a todos a se inscreverem no canal, compartilharem nossos vídeos, deixar o seu like. Agradeço de coração o comentário de todos, pelo prestígio, carinho, e que Jeová possa sempre continuar nos dando a força necessária para que possamos continuar sempre fazendo a sua vontade. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.